A paz do Senhor, um ótimo dia para você que está me ouvindo. Eu quero convidar você a estudar comigo um pouquinho sobre a soteriologia. Soteriologia, meus amados irmãos, é a doutrina da salvação. Há alguns textos na Bíblia Sagrada que nos chamam muita atenção quando tratamos desse assunto. Mas eu queria nessa manhã falar com você a respeito do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Apesar de ser um dos evangelhos que tratam de assuntos semelhantes, né? A parábola do filho pródigo nós encontramos apenas uma vez nos evangelhos, e é exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que nós vamos tratar desse assunto. A Bíblia Sagrada começa falando de um homem que tinha 2 filhos. Interessante que nesta parábola nós iremos encontrar alguns personagens que fazem parte do texto. Entre eles, os principais personagens que nós encontramos no texto é o pai e os 2 filhos que são mencionados. Nós percebemos logo de cara que há um conflito dentro do lar. A parábola ela vai tratar de um assunto relacionado ao relacionamento de irmãos e pai. A Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que o filho mais moço, procurando o pai, pede parte da herança que lhe pertence. Ora, de acordo com as tradições orientais e ocidentais, nós percebemos que a pessoa quando morre, o testador quando morre, aí dará direito àqueles que fazem parte da herança fazer o resgate da herança devidamente escrita no testamento. Só que o filho mais moço aqui, que até no texto original a palavra grega é neóteros, que significa mais moço, o mais moço, o mais jovem, procura o pai e pede parte da herança que lhe pertence. E o pai não questiona. O que a gente vê no texto sagrado é que o pai vai lá e reparte entre eles a herança que lhe é cabível. E ali a Bíblia Sagrada diz que depois que aquele moço recebe parte da herança que lhe pertence, ele vai para uma terra longínqua, para uma terra distante, e ali vai viver dissolutamente. Dissolutamente, meus amados irmãos, é azotos no grego, no texto original. Essa palavra dissoluta é uma palavra que quer dizer viver sem regras, sem lei, sem limites. Uma pessoa que sai da presença do Pai e vai para um lugar onde ele vai esbanjar em prazeres, em tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele vai para satisfazer o seu ego, os seus desejos, aquilo que é produzido na alma. E ali, meus amados irmãos, ele dá as costas para o Pai e começa a seguir sentido contrário, rumo a um caminho distante, longínquo. Olhando para isso aí, nós podemos ver que no texto original da Bíblia Sagrada, nos autógrafos, a palavra relacionada a pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Aí eu me lembro do texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, que diz que antes nós andávamos errantes como ovelha que não tem pastor. Foi aquilo que aquele moço fez. Passou a andar de maneira errante, sem dar satisfação a ninguém, andar de maneira errante, sem direção, sem pastor. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquele moço saiu da presença do Pai e foi viver uma vida dissoluta. Ele levou consigo roupas novas,
ele levou consigo muito dinheiro no bolso, ele levou consigo o eu. Chegando naquela cidade, ele conquistou muitos amigos. Chegando naquela cidade, ele passou a se prostituir, a andar de maneira errante, caiu na sarjeta, no pecado. Não media consequências dos seus atos, não conseguia de maneira nenhuma enxergar os erros que eram produzidos no seu interior. O pecado cega o indivíduo, ele perde a noção do discernimento espiritual, ele não consegue ter lucidez, ele perde a sensibilidade do Espírito Santo, não consegue ouvir conselhos, porque o que imperava na vida daquele moço no momento, a princípio, eu vejo na Bíblia Sagrada, era o dinheiro, era os prazeres carnais. Aquilo dali falava mais alto do que a comunhão com Deus, falava mais alto do que a renúncia, falava mais alto do que a santidade. E tudo que vinha na mente daquele moço era a diversão, era o prazer, era fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. Esqueceu-se da sua família, do seu pai, do seu irmão, do seu lar aconchegante e passou a viver uma vida dissoluta. O Espírito Santo de Deus, ele entra em ação na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ele produz em nós a possibilidade de salvação, nos despertando para enxergar aquilo que nós não temos condições de enxergar. É aí onde entra o que nós chamamos de graça salvadora. Graça, meus amados irmãos, é favor imerecido, caris no grego, ou caris, como você queira, é o favor imerecido de Deus. É você dar a vida por alguém que não merece. E aquele moço, quando ele chegou naquela cidade, certamente ele deve ter feito muitas amizades, certamente ele deve ter conquistado o coração de muita gente, porque ele esbanjava o seu dinheiro sem limites. Chegando naquela cidade, abateu-se, depois de alguns meses, uma fome tremenda, e as pessoas foram perdendo seus empregos, e o consumo foi aumentando naquela cidade, e aí houve uma escassez de alimento muito grande. Aquele rapaz, já sem recursos financeiros, passou a viver grandes necessidades. A Bíblia Sagrada diz que ele tinha fome ao ponto de querer encher o seu estômago com as bolotas de porcos e ninguém lhe dava absolutamente nada. Aquele moço, meus amados irmãos, saiu em busca de emprego, em busca de uma solução para o seu problema. Para suprir as suas necessidades, a sua fome, ele arranjou um emprego de apacentar porcos. Na cultura judaica, isso é uma situação muito crítica para um judeu. E aquele moço, diz a Bíblia, passou a apacentar porcos, passou a cuidar de porcos. E ali, meus amados irmãos, ele desejou ardentemente comer aquilo que os porcos comiam. Meu Deus, que tristeza tremenda para aquele que está em pecado. A Bíblia Sagrada diz, é como a porca que volta ao espojadouro de lama e como um cão que come o seu próprio vômito. É o estado de uma pessoa em pecado, é o estado de uma pessoa que perde a lucidez, que não consegue enxergar o reino de Deus, que não consegue fazer parte do reino de Deus, que não é nascida de novo, que não é transformada pelo Espírito Santo de Deus. E ali, a Bíblia Sagrada diz que aquele moço caiu em si.
Cair em si, meus amados irmãos, é recobrar a consciência, é voltar a ter a lucidez, é passar a enxergar aquilo que ele não via antes. Deus deu a ele a possibilidade de voltar atrás. Aí entra aquela palavra tão comum que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, chamada metanoia. Metanoia, meus amados irmãos, é a junção de duas palavras gregas que significa mudança de mente. Houve ali uma mudança de mente em relação ao pecado, uma mudança de atitude. Deus deu a ele a possibilidade de enxergar. E ele começou a ver novamente com claridade o reino de Deus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele diz é: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Anastasis é a palavra grega no texto original que diz levantar-me-ei. Significa, meus amados irmãos, levantar do túmulo, levantar da morte, reviver. Anastasis significa estar morto. E aquele moço passou a enxergar. E a primeira coisa que veio na sua consciência, na sua mente, foi o fato dele estar caído. E ele disse: levantar-me-ei, Anastasis, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E a Bíblia diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Eu acho bacana esse texto aqui, porque quando nós fazemos uma análise do texto lá, em que Jesus se encontra no jardim do Getsêmani, e Judas aproxima-se de Jesus e o beija na face, a palavra ali é kataphilen, no texto original, no grego, que significa abraçar e beijar com fervor. Aqui, na parábola do filho pródigo, é a mesma palavra usada lá no jardim do Getsêmani. Quando o pai aproxima-se do filho, que ele lança-se ao seu pescoço e o beija, a palavra lá é kataphilen, que significa beijar e o abraçar com fervor. O pai recebeu o filho com alegria. O pai recebeu o filho com festa, com fervor, porque diz a Bíblia Sagrada que ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha só que coisa linda, que coisa tremenda. A Bíblia diz que o seu pai imediatamente chama os seus servos e passa a dar-lhe ali, meus amados irmãos, tudo do bom e do melhor. Seu pai coloca um dedo, seu pai coloca um anel no dedo do seu filho, sandália nos pés, roupa nova, e ali celebram uma grande festa. O seu pai chama os seus servos e manda matar imediatamente o novilho cevado, que há 7 anos estava sendo preparado para uma ocasião especial. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que deram uma grande festa, chamaram os vizinhos. E quando o seu irmão mais velho chegou, que ele ouve o barulho da festa, a melodia no texto original, ele fica incomodado com aquela situação. E ele pergunta ali o que estava acontecendo. E o filho, no texto, no capítulo 21 do Evangelho, no capítulo 15, diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho,
E pôde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ali, meus amados irmãos, houve uma grande festa, uma grande alegria, porque aquele que estava morto reviveu. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Interessante que a palavra casa aqui no texto original é oikia, que significa literalmente família. Fala do seio familiar, do momento em família. E quando aquele moço chegou para ajuntar-se aos seus, diz a Bíblia Sagrada que ele ouviu a melodia, a música, e ele questionou o que seria. E chamando um dos servos, interessante que a palavra servo aqui no texto original não é doulos, que escravo, mas é paidom. Paidom, meus amados irmãos, é um escravo nascido em casa, uma adolescente, uma criança. É a palavra para escravo aqui, para servo, no texto original é paidom. E aquele menino, aproximando-se dele, disse, e ele lhe disse, veio teu irmão a teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para uma palavra que é mencionada pelo filho mais velho. Ele não usa uma palavra chamada doulos nem paidom. Ele usa uma palavra chamada douléu. Douléu, meus amados irmãos, no texto original, na Bíblia Sagrada, significa alguém que faz um trabalho esperando receber uma recompensa. Alguém que trabalha por obrigação. E aquele moço ali, ele nos deixa entender que ele trabalhava para o seu pai, o servia há tanto tempo, mas sempre visando receber algo em troca do seu serviço. Aí o seu pai, olhando para ele, disse, tudo que eu tenho é teu. Mas isso não basta. Isso não basta. Às vezes a pessoa quer muito mais. Vindo, porém, este teu filho, diz ele, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Interessante que a gente vai observar que no início do texto, quando ele se refere aos filhos, a palavra grega é huios. Já aqui, ele vai usar a palavra teknon. Teknon, meus amados irmãos, quando ele diz, este teu filho, o moço ali estava negando a sua irmandade. Teknon, filho aqui é teknon e não huios, como no início do texto, onde a Bíblia Sagrada diz, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O texto aí no original é huios e não teknon. Aqui teknon, o irmão está negando aquela parte de relacionamento familiar, a parte do seu irmão. E ele lhe disse, filho, sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. A palavra morto aqui é necros. Necros, meus amados irmãos, é de alguém que estava perdido, morto, podre.
vivendo na sarjeta, no pecado, sem direção. Mas Deus deu a esse moço aqui a possibilidade de reviver. Assim é você. Talvez você esteja vivendo uma vida semelhante. Talvez você tenha até saído da casa do seu pai. Talvez você tenha quebrado laços de amizades com a sua família, né? Talvez você tenha jogado para trás, abandonado tudo aquilo que te dava segurança e felicidade. E agora você está vivendo na sarjeta, e agora você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Mas o nosso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá ao homem o direito de vida eterna e produz na vida dessa pessoa a possibilidade de enxergar o que é certo e o que é errado. E isso só é possível através do Espírito Santo. E para finalizar, eu quero citar um versículo da Bíblia que se encontra em Apocalipse, que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele bate. E se você abrir a porta, Deus entra na tua casa e faz uma grande festa. Muda teu viver, teu caráter, tua personalidade, faz de você uma nova criatura. Coloca anel no dedo, coloca sandália nos pés e mata um novilho cevado. E alegra-se com você, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fica aqui, meus amados irmãos, o meu apelo para você que não aceitou a Cristo como Salvador. Procure uma igreja evangélica. Faça uma visita a um templo evangélico. Participe de uma das reuniões. Ouça a palavra e peça para Deus modificar a tua vida. Eu sou o pastor Videmar, da Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza. Estou pastoreando uma igreja ali no Castelo Encantado. E a nossa igreja fica situada na Rua Pedro Toledo, 266, no Castelo Encantado. Nossas reuniões acontecem aos domingos, a partir das 18 horas. Terça-feira nós temos o culto de ensinamento da Palavra de Deus. E nas quinta-feiras nós temos culto evangelístico. Você é nosso convidado especial. Temos o discipulado bíblico voltado para crescimento espiritual, que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. E temos a nossa escola bíblica dominical, que é um estudo teológico fundamentado no crescimento do cristão. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.